e nós vamos conversar com o personal trainer Vinícius Dominichini. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Já está nos acompanhando, nos ouve? Olá, tudo bem? Boa tarde. Vinícius, pois é, a gente estava falando aqui que é um tema recorrente, né? Você sabe que eu li um livro sobre o hábito e ele dizia o seguinte: o exercício físico eles chamam de hábito angular, porque é um hábito que a partir dele vários setores da sua vida começam a melhorar, né? Porque se você não tiver disposição, aí não tem como, né? Qual é a importância da gente manter essa prática regular e se essa regularidade ela é a mesma para todas as idades? Enfim. É interessante a gente salientar aqui que existe a atividade física e o exercício físico, né? A gente precisa segregar as duas e entender por que isso é importante. Atividade física é tudo que a gente faz na nossa rotina diária de vida, ou seja, o andar, o ir até o mercado, lavar uma louça, o arrumar uma casa, ou seja, todas as atividades cotidianas de vida, a gente diz que é uma atividade física. Tudo que demanda um esforço a mais que o seu corpo aguenta, aí nós chamamos de exercício físico, ou seja, exercícios cardiopulmonares, exercícios em academia, corridas em parque, tudo isso é um exercício físico. Então, o que você disse vai estar atrelado exatamente com isso. Nós pegamos a atividade física e ligamos junto com o exercício físico. Quando a gente pratica um esporte, ou faz uma musculação, ou faz algum exercício cardiopulmonar, nós melhoramos o nosso desempenho na vida, melhoramos todas as nossas fibras, a nossa condição de respiração, e dá para levar isso para a nossa vida como uma atividade. O andar passa a ser mais fácil, ir até o mercado passa a ser mais fácil, pegar as suas compras, subir até em casa. Parece bem simples, parece uma coisa do cotidiano que qualquer um faz. Mas acreditem, com o passar do tempo, isso vai começando a trazer dificuldade. E se você não cuida da sua saúde lá com o exercício físico, isso pode interromper na sua atividade física. Vinícius, bom dia. Quem fala é a Lilian. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo muitas informações de utilidade pública, principalmente o foco exercício físico. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o telespectador, né? Qual que deve ser a frequência dessa prática esportiva diariamente, quantas vezes por semana, principalmente para um indivíduo que é sedentário. Ótimo, Lilian, uma ótima tarde. Muito obrigado por me convidar para participar do programa. Antigamente, a OMS ela delimitava de 75 minutos a 150 minutos por semana de exercício físico, tá? Hoje em dia, ainda bem, tiveram algumas alterações e hoje são de 150 minutos a 300 minutos por semana. Ou seja, aproximadamente 1 hora diária por dia, de segunda a sexta, ou você quebra aí de segunda a sábado. É sempre bom ter um dia na semana para descansar. Então, por que a gente demanda e pede esse tempo de exercício? Porque está atrelado tudo aquilo que eu falei na questão anterior. Fisiologicamente falando, nosso corpo ele precisa ter uma constância de exercício para que ele se adapte àquela nova rotina e, com isso, ele consiga trazer um desenvolvimento lá para dentro das nossas células, para os nossos organismos, para a nossa musculatura, enfim, para tudo. Tudo isso vai ajudar. Então, de 150 minutos a 300 minutos por semana seria o ideal. Poxa, não consigo, não tem problema. O importante é iniciar. Você iniciando a prática de exercício físico, com o tempo você vai aumentando. Não precisa se preocupar em, de uma vez, já completar tudo isso de tempo. O importante é a gente começar a se movimentar, entender que isso é importante para a nossa vida e trazer isso como uma rotina diária para a nossa vida também. Pois é, você falou em começar, né? Mas a gente vê tanta gente que nunca começa, ou para começar demora uma vida, e depois que começa fala, poxa, que maravilha, né? Não quero largar mais. Como é que faz para iniciar esse hábito? Começa em casa ou é melhor ir para a academia? Essa é uma pergunta muito interessante. Muitos alunos questionam o fato de, poxa, foi muito difícil entrar, ou até conhecidos meus falam, nossa, é muito difícil eu conseguir iniciar uma prática de exercício físico. Tudo na vida a gente precisa dar o pontapé inicial, né? Eu indico inicialmente para as pessoas, na verdade elas precisam entender uma coisa primeiro. O exercício físico não está atrelado apenas à musculação, tá bom? Então vamos deixar um pouquinho a musculação de lado, as pessoas entendem que praticar exercício, praticar qualquer tipo de exercício físico que demanda um esforço é academia.
Não necessariamente. Nós temos os esportes, nós temos a prática na piscina, que a gente pode ter natação, pode ter também hidroginástica, nós temos yoga. Dentro de uma academia, nós temos aulas coletivas, que nós chamamos. O que seriam isso? Seriam práticas de aulas que teriam mais de uma pessoa. Então, você tem bicicleta, você tem corrida, você tem treino de abdômen, você tem treino para o seu corpo inteiro. Na parte mind, você vai ter yoga, você vai ter pilates. Então, temos diversas vertentes dentro do exercício físico que a pessoa ela pode entrar. O interessante é ela fazer uma reflexão intrapessoal, conhecê-la, entender o que ela precisa, o que ela gosta na vida dela e trazer isso para o exercício. Eu gosto de uma coisa mais tranquila, eu gosto de uma coisa que eu fico mais sentado, relaxo e penso comigo mesmo. Existe o yoga, existe o pilates, são vertentes excelentes para que você inicie uma prática de exercício físico. Dessa forma, não vai ser ruim, você vai ter um pouquinho mais de paciência para manter e com o dia a dia, você vai percebendo que o seu corpo ele vai pedir mais. Isso é normal, tá? Fisiologicamente falando, nosso corpo ele sempre vai demandar mais esforço quando a gente começa o exercício físico. A partir disso, a pessoa ela consegue trazer isso para a rotina de vida dela. Ou seja, procure dentro da educação física, dentro do exercício físico, qual vertente que existe e qual mais vai te agradar para que você consiga se inserir e assim, no dia a dia, você vai se acostumando. Eu queria saber, não sei nem se o Vinícius sabe responder, mas talvez a Lilian sabe. Por que as mulheres, você fala para elas, vamos para a academia, fala, preciso de uma amiga para ir junto, né? Ou não, eu gosto de ir sozinho, não quero que ninguém vá comigo. É assim, Lilian, ou não? Não, Vinícius? Eu acho que é estímulo, né? Estímulo de cada um e objetivos de cada um. A partir de uma idade, você tem um foco e você tem que correr atrás dele. E eu acho que a principal atitude hoje, o primeiro passo, é fazer exercício físico. Eu sou adepta. Sim, ótimo ponto, Lilian. Não necessariamente o fato de ser homem ou mulher tá ligado a ir em dupla ou não. Isso é mais uma questão individual da pessoa. É uma outra forma também de ajuda para a pessoa ir para a academia ou fazer qualquer tipo de exercício. Muitas pessoas preferem treinar sozinhas. Isso é bom, porque elas conseguem dar o primeiro passo, sem a ajuda de ninguém. Outras pessoas não. Eu, por exemplo, eu gosto muito de treinar com uma pessoa, eu gosto muito de fazer o exercício com alguma pessoa. Então, me agrada mais, me deixa mais feliz estar ali naquele momento, estar ali naquele ambiente, acompanhado de alguém. Mas não que a gente não consiga fazer sozinho. É interessante você ter alguém do seu lado, porque vai te dar estímulo, vai te ajudar, vai mostrar o quanto você está evoluindo. Mas sozinho a gente também consegue fazer isso, não tem problema nenhum. É como eu disse, fazer uma reflexão intrapessoal, se conhecer e aplicar aquilo no seu dia a dia. Ô Vinícius, para as pessoas que estão nos assistindo, quais são os preparos necessários para uma pessoa começar a fazer alguma atividade física? É necessário fazer algum exame? Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Tá, legal. Ótima pergunta, Lilian. Isso é extremamente importante. A gente tem muito problema nas academias. Eu sou coordenador de uma academia também e isso é um problema recorrente, tá? As pessoas, elas não entendem a importância que nós temos e levamos de ter um atestado médico, tá? Então, vocês precisam passar por um acompanhamento. Pode ser um clínico geral, gente, não tem problema. Desde que você vá a um médico, mostre para ele ou diga se você tem algum tipo de patologia, algum problema, porque ele vai descrever isso naquele atestado, ele vai passar a quantidade de batimentos por minuto, mais ou menos, aproximado que deve ser feito, e nós, profissionais de educação física, aplicaremos isso na prática. Então, toda academia que você for entrar, é necessário que você assine uma coisa chamada parquet. O que é o parquet? Nada mais, nada menos, é um atestado que diz que você está apto a treinar. Em São Paulo capital, tá? O nosso município, não é necessário você entregar o atestado médico, mas eu aconselho todo mundo a levar, mesmo que esteja saudável, não precise, o seu professor, ou seja, da academia, seja da natação, seja da prática de pilates, yoga, algum esporte, ele precisa saber quais são as suas limitações e o atestado médico mostra para o professor o que ele deve ou não fazer, tá? Então, é fundamental que tenha essa passagem no médico para que ele ateste você a estar apto a fazer práticas de atividade ou exercício físico, tá bom?
Ô Vinícius, a gente vive num país que, infelizmente, a gente imita muitos hábitos americanos, né? Fast food, e a obesidade tem aumentado. E aí, as dietas são recorrentes, é um tema recorrente. É verdade que se você praticar atividade física, o seu hábito alimentar por si só começa a mudar ou não? A pessoa que é compulsiva, ela vai continuar tendo compulsão por alimento? É um ótimo ponto que você tocou também, é uma coisa fundamental. Nós temos uma tríade dentro do exercício físico e também é muito bom deixar claro isso, tá? Então, essa tríade, ela se dá por treinamento, alimentação e descanso. A alimentação seria 70% de todo esse processo de desenvolvimento estrutural, seja, como eu disse, cardiopulmonar, seja nessa mudança física. 30% está ali dividido entre treinamento resistido, ou funcional, ou HIIT, e descanso. Tá? Então, são essa tríade de tempo: o treino, a musculação e o treino, o descanso e a alimentação. Quando a gente começa a trazer o exercício físico para a vida, nós gastamos calorias. Essas calorias, elas nos dão energia para a prática de qualquer atividade ou exercício que a gente vai fazer. Tá? Quando a gente tem esse gasto, o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele pede: olha, preciso recuperar tudo aquilo que eu gastei. Então, o nosso corpo, ele vai pedir mais alimento a partir do momento que a gente começa a fazer um exercício. Poxa, Vini, mas se eu começar a treinar, então eu vou acabar comendo mais? Não quero, não. Aí é onde entra a educação alimentar, tá? Não necessariamente começamos a estruturar um exercício físico, nós vamos começar a alimentar bem. Pode ser que não. Uma pessoa compulsiva que gosta de comer muito lanche, ela vai passar a dobrar essa quantidade de lanche. Por isso que um acompanhamento nutricional, ele é essencial. Porque a gente demanda mais o gasto calórico, nosso corpo ele precisa de mais calorias que a gente vai extrair ali do carboidrato, vai precisar de mais proteínas, que é onde a gente rompe a nossa fibra muscular e ela vai precisar se recompor. E o nutricionista, ele vai ser chave naquele processo de trazer a quantidade exata de proteína para a sua alimentação, a quantidade exata de carboidrato para a sua alimentação, a quantidade de gordura exata para a sua alimentação. Então, é um trabalho conjunto entre nós, profissionais de educação física, e os nutricionistas. O profissional de educação física está apto a passar a alimentação? Não. Nós não podemos prescrever nenhum tipo de alimentação. Nós temos conhecimento técnico para entender quais macronutrientes que nós chamamos, que eu acabei de falar, que é a proteína, carboidrato, gordura, usamos para qualquer tipo de atividade ou exercício físico. Mas quem vai passar a quantidade vai ser o próprio nutricionista. Então, resumindo a sua questão, você vai passar a querer consumir mais alimentos, mas a reeducação alimentar vai ter que estar atrelada a isso. Senão, a gente acaba atrapalhando um pouquinho esse processo. Muito bem, conversamos com o Vinícius Dominichini, personal trainer, especialista em cinesiologia e biomecânica. Obrigado pela sua colaboração aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a participação, tenha um ótimo dia. Para você também. Para você também, Vinícius, uma boa tarde. Obrigada pelas suas informações.